Bom, então, dando continuidade, né, à programação de hoje, do dia 11/9, das leituras da Ciência da Lógica de Hegel, né, na quarta edição, nas atividades envolvidas junto ao grupo Hegel Idealismo Especulativo, nós passamos a exposição de Felipe Aiello, né, aqui da Unesp, de Marília, que vai nos falar sobre a ciência da lógica e seu método absoluto. Felipe, por favor. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza? Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer ao professor Tassinari, ao professor Rajunir, por proporcionar para a gente esse evento, né? Inclusive aos camaradas aí do grupo Gui, né? Do qual eu faço parte também. E também, de certa forma, né? Como uma comemoração, né? Desses 250 anos do Hegel, né? Eu sou estudante de graduação, né, da Unesp, estou no 4º ano, e eu vou ler o meu textinho aqui, só um segundinho. Beleza. Vou começar. Hegel, em sua Ciência da Lógica, almeja uma das maiores questões e tarefas de seu tempo, estabelecer um método próprio à filosofia. A filosofia até então passara tão somente por críticas negativas a respeito de seu estatuto, em especial a crítica kantiana, da qual, embora Hegel seja um de seus adeptos, se opõe veemente à sua imanente ansiedade pelo objeto do conhecimento filosófico. Para Hegel, a filosofia necessita, então, de deixar de ser amor ao conhecimento para se tornar conhecimento de fato. Muito embora a concepção de filia se remonte aos gregos, estes estavam bem à frente de seus conterrâneos, como afirma Hegel. A metafísica mais antiga tinha a esse respeito um conceito mais elevado do pensar do que aquele que se tornou corrente em época recente. Não obstante, não se poderia simplesmente repeti-lo aos moldes modernos, mas estabelecer a maneira moderna de dar integridade ao pensamento. A ciência da lógica estabelece, portanto, a tarefa de reaver a integridade do pensar para a filosofia, sendo o pensar sua tão única ferramenta que incide sobre a verdade, ou absoluto. Para tanto, a filosofia precisa de um método, capaz de solapar os limites colocados pela filosofia crítica, com sua concepção negativa de filosofia, e assim também superar a própria finitude a qual a filosofia tem sido determinada por seu tempo histórico. Para isso, nessa investigação, nos pautamos na introdução da ciência da lógica, onde analisaremos o método absoluto de Hegel em sua ciência da lógica, trazendo à tona sua noção de método, tal como o sentido que se diz ele ser absolutamente. O método absoluto é, como afirma Hegel, a consciência sobre a forma do automovimento interior do seu conteúdo. Assim, ela é a forma no qual o pensamento se coloca enquanto uma consideração do objeto. Tal método se diz o método da ciência pura, isto é, da ciência da lógica, a qual Hegel a estabelece como a ciência do puro pensar. Deste modo, e eu cito Hegel, a lógica precisa ser aprendida como sistema da razão, como o reino do pensamento puro. Para tanto, essa ciência do puro pensar difere consideravelmente da ciência da experiência da consciência, a fenomenologia do espírito, onde Hegel expõe as figuras da consciência envoltas de conteúdo sócio-histórico, e por isso as oposições a que teve a consciência em sua jornada fenomenológica. A princípio, se faz necessário dar um passo para trás, tratando da fenomenologia do espírito, a qual Hegel estabelece enquanto pressuposto da lógica, na medida em que a fenomenologia seria a dedução do conceito da ciência, ou seja, da filosofia. A esse último aspecto, cabe notar sua obra Fenomenologia do Espírito, onde Hegel trata sobre o começo do novo espírito, a dizer que a filosofia enquanto ciência vindoura ainda estava por brotar, sendo ela produto das múltiplas formas de cultura, tal como de um esforço e de uma fadiga multiformes. Embora ambas as ciências difiram no que diz respeito à sua abordagem em torno ao objeto, a fenomenologia é colocada enquanto pressuposto para que o conceito de ciência seja dedutível. No entanto, sabe-se da mudança que teve desde a primeira publicação da obra, em 1807, essa edição a destinava como correspondendo à primeira parte do sistema da ciência, no qual mais tarde constata-se que Hegel pretendia retirar, o que acabou relegando o lugar privilegiado destinado à filosofia, no que diz respeito ao empreendimento da ciência,
tornando ainda mais problemática a consideração a respeito da fenomenologia enquanto um pressuposto necessário à ciência da lógica. Já na fenomenologia, cabia a Hegel reconhecer que essa ciência ali ainda não estava pronta, haja vista seu caráter histórico e opositivo, a qual estão regidas as consciências as figuras da consciência. Diferentemente da fenomenologia, que teve um conhecimento provocado por representações e componentes históricos do pensamento, a ciência da lógica tem diante de si, no que diz respeito ao método, o problema do seu próprio início. A lógica, embora parta da fenomenologia, tem que determinar-se por si própria. E na medida em que é a ciência do puro pensar, tem de se colocar numa perspectiva diferente da fenomenologia. Assim, eu cito Hegel, nesse procedimento de iniciar a ciência com sua definição, não se trata da carência de que seja indicada a necessidade de seu objeto, e com isso a necessidade dela mesma. Na verdade, é a ciência que tem que dar a si mesma o próprio início, e, portanto, estabelecer para si sua própria autonomia, a dizer, definir-se a si mesmo. Se, por um lado, a ciência da lógica pressupõe o conceito de ciência que é alcançado na fenomenologia, em sua última figura do saber absoluto, do outro, temos que a ciência da lógica, enquanto ciência do puro pensar, não pode ter por começo nenhum pressuposto, haja visto que ela é a ciência do pensar na sua forma pura. Do contrário, teria ela sido condicionada por outro, fazendo, pois, com que o pensar seja um pensar produzido por suas oposições e condições sociohistóricas, como na fenomenologia. Visto que mesmo Hegel se viu com problemas sobre onde alocar ambas as obras no sistema, poder-se-ia afirmar que tal problema se apresenta como uma mudança repentina de perspectiva, onde o mesmo objeto, isto é, o absoluto, se coloca de maneiras distintas. Na fenomenologia, enquanto a ciência da experiência da consciência, o absoluto lhe aparece como fenômeno, até que a consciência abandone a unilateralidade de seu visar, culminando na dissolução de sua certeza. Enquanto a ciência da lógica se coloca numa perspectiva radicalmente diferente, onde o pensar é colocado como a apresentação de Deus, tal como ele é, em sua essência eterna antes da criação da natureza e do espírito finito. Tal mudança pode ser trazida à tona na diferença já apontada por Lebrun, que coloca que o conceito de aparecer e manifestar exprime um conceito para a consciência de maneira oposicional, ao contrário da forma com que isso é feito na ciência da lógica, onde Hegel usa a concepção de apresentação, que corresponde à exposição do absoluto absolutamente. Diante do saber puro, o sacrifício fenomenológico propicia, conforme Hegel, o conceito da ciência, no qual ela mesma engendra na medida em que o espírito absoluto a coloca como a organização conceitual, a ciência do saber que se manifesta. A mudança repentina de perspectiva entre a fenomenologia e a ciência da lógica está no fato de que a lógica pressupõe a dissolução das oposições da consciência. Eu cito Hegel, consciência encerra em si a oposição do eu e de seu objeto. A denominação consciência lança ainda mais a aparência de subjetividade sobre o mesmo, do que a expressão pensar, o qual aqui, todavia, tem de ser tomado no sentido absoluto como pensar infinito, como não preso à finitude da consciência, dito brevemente como pensar como tal. Fecha citação. Deste modo, a lógica se apresenta enquanto a ciência que tem por único sujeito o pensar, e por isso não mais a consciência. Esse sacrifício que teve a consciência na fenomenologia é colocado como pressuposto para enfim alcançar a esfera do finito, e portanto do puro pensamento. Assim pode-se dizer que o método configura-se nessa pressuposição, muito embora tal pressuposto, como vimos, tem de ser abandonado radicalmente na medida em que a própria ciência tem de solapar seus pressupostos e mediações. Eu cito Hegel. Dessa maneira, a lógica se determinou como a ciência do pensar puro, que tem como seu princípio o saber puro, a unidade não abstrata, mas concreta e viva através do fato de que nela, a oposição da consciência entre o ente que é subjetivamente por si e um segundo ente que é objetivo por si é sabida como superada. O ser é sabido como conceito puro em si mesmo, e o conceito puro é sabido como o ser verdadeiro. Fecha citação. O saber puro se coloca, portanto, como o ponto onde a experiência se torna uma experiência da impossibilidade da experiência. O além da experiência é intrinsecamente imanente à experiência, como afirma Comey e Rudd. Desta forma, a apresentação do absoluto pressupõe essa inversão de perspectiva,
diferente de um pressupor, como um tiro de pistola, denotando uma via dogmática, como afirma Hegel, ou como nos tempos modernos, em que se atribuiria o começo da ciência a uma intuição intelectual, onde se tem uma violenta rejeição do mediar, e que por isso enuncia um concreto sem seu desenvolvimento, diferentemente do que ocorre com a apresentação, onde o absoluto se coloca na forma de uma autoexposição. Feita essa consideração preliminar de que a figura do saber absoluto apresentou além, imanentemente, a experiência, a fenomenologia proporciona, portanto, a elevação até o conceito da ciência, a dizer, na medida com que o pensamento se coloca enquanto princípio do mundo, ou, como diz Hegel, enquanto pensamento de Deus antes da criação do mundo. Eu cito Hegel: pensar é uma expressão que atribui a determinação nela contida, preferencialmente à consciência, mas na medida em que o que é dito, que o entendimento... Mas na medida em que é dito que o entendimento, que a razão estão no mundo objetivo, que o espírito e a natureza têm leis universais segundo as quais sua vida e suas alterações se fazem, então admite-se que as determinações do pensar igualmente têm valor e existência objetivos. Fecha citação. Assim, o método absoluto pode ser visto como a apreensão desse pensamento, tal como esse pensar mesmo em seu conhecer. Como afirma Tassinari, um conhecer do conhecer. A lógica tem, portanto, de propiciar ela mesma os artifícios e as ferramentas para a apreensão e produção desse pensamento. Como diz Hegel, pois, uma vez que o pensar e as regras do pensar devem ser seu objeto, ela já possui assim imediatamente seu conteúdo peculiar. Com isso, ela também tem aquele segundo elemento constitutivo do conhecimento, uma matéria de cuja constituição ela se ocupa. Fecha citação. Deste modo, poder-se-ia questionar sobre a necessidade de uma preparação para pensar nesse novo mundo, o mundo das sombras, o qual afirma Hegel sobre a lógica, onde tem-se o pensar como matéria. A lógica não é, pois, uma lógica que abstrai de um conteúdo dado, mas que antes coloca-se para si mesma de forma pensante. A lógica, por sua vez, não assegura o leitor de que, de antemão, se fará um exercício preparatório, de modo que o pensar possa conhecer, tal como queria Kant, a respeito de seu método que colocasse antes as condições para o conhecer, antes de filosofar como tal. Assim, Kant se utiliza de uma metáfora marítima, na qual busca exprimir a via segura para o conhecer. Hegel, por outro lado, rompe consideravelmente com essa noção de conhecimento, na medida em que coloca que a empreitada kantiana atesta como se pudesse aprender a nadar sem entrar na água. A esse respeito, o método absoluto parece antes proferir: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Fecha citação. De forma que aquele disposto ao conhecer tem de demorar-se nesse novo mundo. Eu cito Hegel: se, pois, a ciência da lógica considera o pensar em sua atividade e sua produção, o conteúdo em geral é o mundo suprassensível, e ocupar-se com o pensamento é demorar-se naquele mundo. Fecha citação. Hegel compara tal empreendimento com aquele que conhece a gramática de várias línguas. Para esse último, lhe é familiar as maneiras e expressões de uma cultura. Deste modo, ele conhece o espírito de cada uma e tem uma visão de cima, a que se diz a visão do espírito, presente nas línguas. O recurso à linguagem, longe de ser contingente, expressa para Hegel uma das características fundamentais do método absoluto, o seu caráter dialético especulativo. Assim, vê-se primeiramente esse caráter especulativo na própria linguagem. Eu cito Hegel: não se pode deixar de perceber um espírito especulativo da língua, para o pensar, pode ser um prazer se deparar com tais palavras e encontrar, de forma ingênua, já lexicalmente, em uma palavra de significados opostos, a unificação de opostos que é o resultado da especulação, embora seja paradoxal para o entendimento. Fecha citação. O principal exemplo de palavra especulativa é o verbo aufheben, o qual para o português seguiremos o neologismo supra-assumir, criado por Paulo Menezes, cuja acepção denota tanto guardar, conservar, elevar e cessar, conceito que é um dos principais para a filosofia. Para Hegel, essa união de determinações contrapostas é o que designa o caráter especulativo de uma palavra, tal como de uma língua. Para o pensar especulativo, tais palavras são, nos dizeres de Hegel, regozijantes, de modo que essas palavras guardam seu negativo e se conservam nele. Assim, tal exemplo é oportuno para explicitar o sentido do método dialético especulativo. Começando pelo seu caráter dialético, ou negativo, o método expõe o movimento intrínseco da coisa mesma e sua progressão.
Nesse sentido, a dialética não é pura e simplesmente um movimento ou um produto da teoria, assim lançando a dialética em um aspecto... Opa, caiu. Desculpa, gente. Assim lançando a dialética em um aspecto subjetivo. A dialética é o espírito e a vida do conceito que dessa forma se apresenta enquanto oposições na realidade. Tal progressão se exprime por sua negatividade que reconduz para conceitos mais elevados. Desta forma, a dialética é a alma do método. É o negativo que conduz esse movimento e, por isso, ele é o seu motor. Sobre esse aspecto, nota-se, segundo Comey e Ruda, eu cito, o método absoluto é equivalente à regra fundamental da análise, a incômoda obrigação de falar livremente, comunicando o que quer que venha ou caia sobre a mente. Einfalle, sem seleção, omissão ou concernimento. Concernimento por conexão, sequência, propriedade ou relevância. Assim, tal como em psicanálise, o método absoluto é um acolhimento das determinações, não um julgar sorrateiro sobre elas, ou a procura por um princípio dedutivo de antemão. Embora o caráter de ser livre, como se sabe, somente o é por esse acolher do objeto, sem o qual o pensamento recairia ao estatuto de suas representações e fantasias. O começo da ciência é, portanto, inanalisável. Ele não é verdadeiramente um começo, mas uma representação, um nome vazio do qual a filosofia tem de superar. A filosofia se coloca, nessa medida, a dar-se um fundamento. Ela não parte de um fundamento dado. Quanto ao dado, não se tem nada senão a medida daquilo que o pensar coloca para si mesmo, isto é, o que o próprio pensamento engendra. Eu cito Hegel, a forma assim pensada, em sua pureza, contém nela mesmo o fato de se determinar, isto é, de dar-se a si conteúdo e com efeito dar o mesmo em sua necessidade, como o sistema das determinações do pensar. Fecha citação. É na forma do próprio pensar, isto é, nas determinações do pensamento, que o conteúdo se dá e desvela. Daí a plasticidade é que pensar enquanto, eu cito Malabou, o poder de dar forma. É desta maneira que Hegel afirma que o avançar na filosofia é antes um retroceder e um fundamentar, fazendo com que o seu caráter especulativo, isto é, o positivamente racional, seja um manter-se firme o positivo em seu negativo, isto é, que ele suporte a contradição. Dessa forma, o especulativo reflete o caráter próprio do pensamento, que é ter a contradição como lei. Hegel coloca que o especulativo consiste na apreensão do contraposto em sua unidade ou do positivo no negativo. Como no conceito de Aufhebung, seu caráter especulativo se dá justamente na acepção do latim, remetendo à reflexão, a um espelho, de modo que o conceito contém a reflexão dentro de si. Daí vou partir para a conclusão. O método absoluto, portanto, se exprime em 3 momentos. Primeiro, ele tem de se colocar um começo. Em segundo lugar, ele é o desenvolvimento. E em terceiro e último lugar, o resultado. Isto é, o todo sistemático. Na medida em que Hegel diz que a verdade é o todo, o resultado ou o fim que resulta é, portanto, a exposição, o todo da ciência. Assim, o método contém em si o começo e o fim, como num ciclo, em que o começo e fim se equivalem. Para isso, diz Hegel, pode ser algo que contém uma relação no interior de si mesmo, pois algo assim... desculpa, comecei falando anteriormente. Vou recomeçar. Para isso, diz Hegel, aquilo com que precisa ser feito o início não pode ser um concreto, não pode ser algo que contém uma relação no interior de si mesmo, pois algo assim pressupõe um mediar e um passar de um primeiro a um outro no interior de si mesmo, do qual o concreto, tornado simples, seria o resultado. O início tampouco pode ser, como na maneira moderna, fundada por Descartes, de se iniciar pelo eu, haja vista que o eu é o mais concreto. Assim, o eu não pode ser um começo, e por isso nem o fundamento da ciência. Não ocorre também, como quis Jacob, que via o começo enquanto a necessidade de esquecer-se o que se havia ouvido e sentido, transpondo o pensamento para a intuição pura do espaço, como se pudesse intuir a própria síntese entre a autoconsciência e a pluralidade e multiplicidade. Muito embora Jacob afirme que essa atividade é de fato uma impossibilidade. No entanto, ele se atém preso nela na medida em que reconhece o eu enquanto essa impossibilidade. Assim, Hegel diz que essa impossibilidade não significa outra coisa senão a tautologia,
o que significa que, ao intuir o começo do pensamento, seria como se ele estivesse intuindo não o seu início, mas a progressão, como se fosse um tal como os brahmanes indianos, em meditação profunda, pronunciam um om, para denotar o ser puro de onde se tem de começar. Entre o saber absoluto, que coloca o conceito de ciência, e o início propriamente dito da ciência, há, diz Hegel, um Entschluss, isto é, uma resolução, uma decisão, onde o pensar se coloca não de maneira a intuir intelectualmente o objeto, mas no acolher, betrachten, um observar o objeto, como se o começo do pensamento infinito fosse dado não por algo concreto, mas por uma decisão subjetiva da mentalidade divina. Assim, o método absoluto pode ser visto como a apreensão desse pensamento, tal como esse pensar mesmo. Nesse limiar, como afirma Comey e Huda, a história congela e a eternidade se torna um fluxo. Assim, o método se configura nessa formação e disciplina do pensamento no reino das sombras da lógica. A lógica tem, portanto, de propiciar ela mesma os artifícios e as ferramentas para a apreensão e produção desse pensamento que está no mundo novo, que ele se demore nesse mundo. Assim, o método, enquanto a alma do conceito, tem por fim aprender o absoluto absolutamente, na medida em que é o pensamento divino antes do começo do mundo. Absoluto, do latim absolutos, tem por prefixo ab a acepção de separação ou privação, enquanto solutos tem por raiz o verbo solvere, o que faz com que o absoluto signifique tanto soltar quanto separar, mas também libertar, o que remete à concepção de deixar que o objeto se exponha, pois sua liberdade é a forma de sua exposição. Desta forma, aprender o absoluto absolutamente quer dizer aprendê-lo em sua livre exposição. Para tanto, o pensamento tem que lançar-se ou entregar-se ao objeto. Assim, a busca pelo absoluto está conferida na maneira de seu método libertador, método que expõe as determinações do pensamento como princípio essencial das coisas, e por isso na eterna forma com que o pensamento se engendra e atribui forma enquanto é a ideia absoluta. Cabe por isso, Hegel, retomar ao terceiro tomo de sua Ciência da Lógica o método absoluto, onde ele consuma na ideia absoluta de modo que o método, enquanto começo, desenvolvimento e resultado da ciência filosófica, resulta, como o filósofo havia antecipado, no retorno do qual se funda o espírito absoluto, sendo ele, eu cito Hegel, a verdade suprema e última de todo ser, isto é, o divino, decidindo-se para a criação de um mundo, no qual inverte a relação ao seu início, o que faz com que se volte ao começo, ou na maneira que Hegel diz, ser o começo também o fim, é uma inversão que denota o absoluto desdobrando-se e colocando o eterno na forma da exposição. O método absoluto pode ser dito, então, como uma exposição de, eu cito Lebrun, como o verdadeiro pode aparentemente ter um passado e uma história. Eu termino aqui. Parabéns, Felipe, pela exposição. Obrigado. Algum dos autores, né, que vai apresentar, ou dos membros do GUI, gostaria de fazer um comentário? Bom, dado que ninguém comentou, eu passo aos meus... Desculpa. Você gostaria, Rodrigo? Rodrigo Guilherme também, é isso? Não, o Rodrigo, eu só ia falar que o Rodrigo estava levantando a mão. Por favor, Rodrigo. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ok. É que eu ainda não sei como é que é a etiqueta aqui desse Meets, né? Se a gente pode simplesmente abrir o áudio, ei, eu quero falar, né? Felipe, obrigado aí pela tua exposição. Não é uma pergunta, é tipo assim, depois da reunião a gente vai fazer tipo um comentário na saída da porta, entendeu? Você falou sobre você fez uma citação de que o método seria muito parecido com a análise, né? Que você faz a associação de sei lá, sentenças. E aí essa expressão de sentenças, esse criar discursivo, ele vai... Aí eu fico pensando assim, o meu medo, né? Até onde
isso tem que ficar na expressão livre de sentenças. Uma hora tem que ter a antítese, né? E aí eu não sei, esse é um dos meus medos. E o outro, mais te parabenizar, porque você usou o Lebrun, eu tive muito medo de usar o Lebrun na minha pesquisa da tese, porque, principalmente a paciência do conceito, porque eu vejo que ele bebe muito na fonte da estética, e eu disse assim, não, se eu começar a mexer na estética, eu vou ter que ler outra coisa do Hegel, e aí o Lebrun vai me levar para um, sei lá, para um campo que eu acho que eu não estou preparado. Eu acho que você teve coragem, né, de visitar esse texto do Lebrun, muito rico, mas também muito complicado, no sentido de que ele pede que a gente vá para outros lugares, fazer outras leituras, e assim, um rapaz de coragem, você viu? Parabéns. Algo mais? Bom, eu também não tenho muitos comentários, até porque o que eu acho que é uma virtude, num certo sentido de escolha de discussão, o Felipe, pelo que eu entendo, se restringiu a discutir esse aspecto do método hegeliano, do abandonar-se ao objeto e explorar as várias características que ele tem, e como isso possibilitaria colocá-lo como método absoluto, né? Então, eu gostei muito do texto, né? Como eu disse, ele trata de forma conceitual, e eu digo até mesmo poética, de um ponto específico e uma característica do desenvolvimento da lógica, que é como o desenvolvimento imanente e a universalidade irrestrita do pensar leva a uma compreensão do caráter absoluto do método hegeliano, ressaltando e dando significação a uma característica importante da vida da lógica e da vida divina, né? Na expressão de Hegel, cito, de Deus tal como ele é, em sua essência eterna, antes da criação da natureza e de um espírito finito, né? Fim de citação. Então, eu gostaria de parabenizar você, Felipe. Você não teve as dificuldades que o Rodrigo teve, porque justamente se centrou numa parte de análise, né? Mas, independentemente disso, desenvolveu com muita propriedade, ao meu ver, né? A significação desse aspecto. E só comentando um pouco o que o Rodrigo disse, às vezes as pessoas, não é o caso do Rodrigo, mas às vezes as pessoas confundem os momentos do pensar que Hegel expõe, inclusive o dialético, com a história da tese, antítese e síntese, tese, antítese e síntese, que alguns pós-hegelianos vão entender a forma de dialética, né? Então, de tal modo que a tudo deveria se contrapor algo, né? Enquanto que, no caso do Hegel, como ele explica lá nos momentos da ciência da lógica na enciclopédia, onde você tem entendimento abstrato ou entendimento dialético ou negativamente racional, e especulativo ou positivamente racional, a dialética é apenas um dos aspectos da apreensão lógica do conteúdo. E ela ocorre quando? Quando você tem um conteúdo finito, que tem uma limitação a ele, e que estabeleceu uma limitação. Então, se ele estabeleceu essa limitação, isso tem que ser superado. E, nesse sentido, ele é internamente superado pela própria análise daquela limitação. Enquanto que no pensamento especulativo, não, algumas coisas mantêm essa unidade. Então, não há uma negação desse aspecto positivo. Por exemplo, de ser a totalidade. Então, você não vai negar, não, eu vou parar de considerar a totalidade porque eu tenho que negar isso, então eu passo só a fazer a particularidade, como se a particularidade não fosse parte da totalidade, portanto, eu não estaria analisando a própria totalidade. Então, é nesse sentido que, como eu disse, esse tomar o pensar de uma forma irrestrita, sem limitação, e um abandonar-se ao conteúdo mesmo, acaba estabelecendo essa vitalidade do pensar, né, que tem a ver com a vida eterna de Deus. Pelo menos é assim que eu entendo. De qualquer forma,
Obrigado ao Rodrigo por chamar atenção nisso, né? Porque da forma com que foi, pode ser entendido como se fossem simplesmente meras afirmações, enquanto o que eu penso que essa ideia de você deixar o pensar livre para desenvolver as determinações é até mesmo para mostrar depois o quanto elas se aplicam ou não. E aí você não tem limite, e, portanto, a liberdade e portanto, a absolutidade do método, porque traz o próprio objeto. Bom, é isso que eu gostaria de comentar, né? Acho, então, que a gente pode agora abrir a perguntas e respostas, diálogos, né, para os participantes. Eu vou parar novamente a gravação, para que a gente faça uma gravação em separado, né? Mas termino, então, parabenizando novamente o Filipe.